Eu sou o pastor João Martins e esse é mais um Momento com a Palavra. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez nós vamos compartilhar um pouco da Palavra de Deus com o seu coração. Desde já, gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado, está inscrito no nosso canal e tem aumentado a nossa família. Que em nome de Jesus Cristo você possa continuar, estejamos juntos nessa obra de pregar a Palavra do Senhor. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E não deixe de compartilhar com outras pessoas, deixe o seu like, seu comentário, ele é muito importante para que possamos fortalecer esta obra do Senhor através das nossas vidas. Hoje eu gostaria de compartilhar a segunda parte, prometida já a vocês, da Palavra de Deus, falando que em Cristo nós vencemos as estratégias do diabo. Na primeira parte nós trabalhamos um pouco a questão da tentação, e hoje eu gostaria de compartilhar, eu fiz uma citação do reverendo Martin Lloyd Jones, em que ele diz que a igreja, isso no seu período existencial, a igreja havia perdido um pouco a consciência de estar lutando contra um inimigo com um sentimento profundo, forte, de destruir a vida da igreja. Apesar de crermos na palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso é um fato. A igreja visível, a igreja estrutura, a igreja local, a igreja composta por pessoas de forma concreta, ela tem sofrido muitos impactos e muitas igrejas têm até fechado as suas portas e têm interrompido a obra por não estar percebendo contra quem ela tem lutado, e muitas têm continuado, mas enfraquecida, contaminada por uma série de teorias, de teologias que não pertencem a Deus, que não estão sendo defendidas na palavra de Deus, se perdendo de forma sugestiva pelo inimigo das nossas vidas, pelo diabo que tem preparado muitas ciladas e tem enfraquecido a igreja na sua caminhada. Então, em Cristo vencemos as estratégias do diabo. Em primeiro lugar, precisamos compreender contra quem de fato estamos lutando. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no versículo 12, quando ele fala sobre a armadura de Deus, quando ele coloca, explicando para a igreja em Éfeso, a armadura de Deus, no versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ao mesmo tempo que o diabo tem criado estratégias para as igrejas lutarem entre si, para os membros lutarem entre si, para que as nossas lutas sejam com pessoas ou contra pessoas, ele tem desviado a atenção da igreja da verdadeira luta. A palavra do Senhor, por boca do apóstolo Paulo, traz essa explicação, essa orientação à igreja, dizendo: olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Temos visto vários irmãos brigando uns com os outros por conta de política, de pensamentos, de filosofias, de teorias, esquecendo que a luta não é contra nós mesmos, não é contra um ou outro, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, já que o mundo jaz no maligno, apesar de Deus ser soberano, Senhor de todas as coisas, gerenciar a história, mas a igreja está atuando em um mundo praticamente influenciado pelo diabo. E às vezes ele tem usado pessoas na própria família, tem usado pessoas na igreja, tem usado líderes para incitar intrigas, divisões, conflitos e enfraquecimento da igreja do Senhor. É importante que tenhamos essa convicção. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Precisamos saber contra quem de fato estamos lutando, E para isso há uma compreensão bíblica aqui que diz que estamos em uma luta constante. Efésios 6,12, a parte A, vai falar que essa luta ela é constante, porque a nossa luta não é contra. Essa expressão bíblica não está dizendo de um momento,
de uma situação, mas está dizendo de uma vida de lutas também. É lógico que pela palavra de Deus nós temos uma vida de proteção, uma vida abençoada, uma vida de cuidado do Senhor, mas também temos uma vida de luta. Isso significa que nós não podemos relaxar nessa luta. Ninguém que entra numa batalha, ninguém que entra em uma guerra, entra como se estivesse em passeio. Precisa compreender que está numa luta, está em um conflito constante. Está constantemente sendo vigiado pelo inimigo, e esse inimigo é o diabo, que vive ao redor buscando a quem destruir, tentando encontrar pontos fracos, momentos de fraqueza, momentos em que ele possa se inserir na história e assim destruir. Então ele diz assim, olha, nós estamos numa luta constante. Precisamos também identificar contra quem estamos lutando. Isso é importante. No próprio versículo 12 do capítulo 6 da carta aos Efésios, fala assim, nossa luta não é contra a carne o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E também diz que, já que estamos lutando contra algo que não é humano, mas é sobrenatural, as nossas armas também não podem ser naturais. Não são físicas, não são psicológicas, não são políticas, não são religiosas. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 10, versículo 3 a 4, Paulo faz essa observação. As nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. E a maioria dessas batalhas tem sido travada na nossa mente, nos ensinos errados, naquilo que nós vemos, naquilo que nós temos atentado e tem acontecido à nossa volta, nos esquecendo de olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para essas situações, nós ficamos presos a elas. E aí tendemos a lutar uns contra os outros e não contra o verdadeiro inimigo da igreja. E quando fazemos isso, lutamos com as armas erradas, quando precisamos lutar com armas espirituais. O jejum, a oração, a palavra de Deus, a comunhão, a vida de submissão, a vida de entrega ao Senhor. As armas espirituais. Nos revestindo de toda a armadura de Deus, ele coloca aqui. Toda a armadura de Deus. É importante que haja um entendimento e que precisamos de fato compreender isso e tomarmos posse de toda essa armadura que Deus tem preparado para nós, que está no capítulo 6. Essas forças, essas ordens da batalha, elas têm 3 características. Ele vai falar que elas são poderosas, ou seja, dominadoras desse mundo tenebroso. Esse mal possui a capacidade de enganar, de mascarar mentiras com verdades, de criar situações e levar pessoas a se distanciarem do Senhor. Elas são malignas também. João capítulo 10, versículo 10, tem uma expressão, Jesus falando até sobre a manifestação farisaica no meio do povo de Deus, dizendo que o ladrão ele veio matar, roubar e destruir. E ele se apresenta como verdadeiro pastor. Isso significa que o diabo usa sistemas, até religiosos, sistemas políticos, sociais, filosóficos, para roubar, para destruir, para matar a família, para matar as pessoas, para destruir a comunhão, para destruir uma sociedade que deveria ser de Deus, uma nação que deveria ser de Deus e acaba submetendo a uma liderança, acaba submetendo a uma direção, a um poder que não é o poder de Deus. Apesar de ouvirmos e lermos em vários lugares que o Brasil é do Senhor, que a nossa família é do Senhor, que a igreja é do Senhor, as práticas nem sempre indicam isso. Por outro lado, a palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que através da promessa que Deus fez a Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Mas é importante saber, é importante conhecer, é importante entender que existe uma luta constante. E que diante dessa luta, para vencermos essa luta, precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos saber também que não é ou não será com as nossas forças que vamos vencer este inimigo, mas com a oração, com a palavra,
com a comunhão, com a submissão ao poder de Deus. Porque o Senhor é quem vence através de nós. Não há uma vitória sem Cristo. Não há vitória na vida cristã sem Cristo. Não há vitória na vida cristã sem a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, se você está distante dessa verdade, volte para a presença do Senhor. Comece a buscar Jesus na sua vida. Comece a se comprometer com Ele. Porque se você estiver afastado do Senhor, você será uma presa fácil para Satanás. E este inimigo maligno, ele é astuto, ele prepara ciladas, diz a palavra do Senhor. Então você precisa identificar algumas estratégias que o diabo começa a produzir e começa a trabalhar sem que você consiga perceber que ele está minando as suas forças, está tirando a sua concentração, o seu olhar do verdadeiro alvo que é Jesus. Não permita que isso aconteça. A primeira coisa que ele faz é incitar para buscarmos dentro da necessidade a satisfação dos nossos desejos. Tiago capítulo 1, versículo 12 a 15. São tantos desejos, são tantas necessidades, são tantas vontades que o mundo moderno tem trazido para as nossas vidas, que nós temos nos esquecido de que a satisfação plena, a alegria plena está na presença do Senhor. João declarou isso. Esta alegria já se cumpriu em mim, porque ele viu Jesus, ele viu a salvação. Muitas pessoas hoje estão se enfraquecendo porque estão buscando satisfazer os seus desejos, as suas necessidades fora de Jesus Cristo, fora desse ambiente de adoração, de comunhão e de louvor ao Senhor. Não vai encontrar. Esse vazio vai aumentar cada vez mais. Essa necessidade vai aumentar cada vez mais e vai se tornar cada vez mais frágil diante dessa grande batalha, essa grande luta, e vai perder essa batalha, porque vai cair nas estratégias do diabo. Ele também tenta nos ocupar demais com o que não devemos nos ocupar, para não termos tempo para a obra do Senhor. O inimigo vai tentar criar estratégias para gerar uma vida de ocupação, uma vida sem tempo. Se você puder depois analisar, você vai lá no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo 4, quando ele estava envolvido com a grande obra e os inimigos tentam desviar a atenção dele, tirar ele da obra, até preparando uma cilada para ele. Ele fala assim: não posso parar porque eu estou envolvido em uma grande obra. Você está envolvido numa grande obra. A igreja está envolvida numa grande obra. Nós temos uma grande obra, não podemos parar. Não podemos perder tempo com aquilo que não é do Senhor, que não é para o Senhor. Mas ele também tenta nos fazer amar mais o mundo do que a Deus. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. E vai dizer: aquele que ama o mundo, ele não ama a Deus. E não nasceu de Deus. Cuidado, muito cuidado com o que você tem feito com a sua vida. Nós precisamos atentar que existe um inimigo tentando destruir a nossa vida. Então revista-se, coloque toda a armadura de Deus. Capítulo 6, versículo 10 em diante, vai falar de toda a armadura de Deus. E eu vou citar aqui, depois você lê na sua Bíblia com calma. O cinto da verdade, que é o conhecimento e a convicção da verdade de Deus, é a sua palavra. Revista-se da palavra de Deus para você não ser enganado por falsos profetas ou pelo diabo, que tem usado esses falsos profetas e usado tantas pessoas para falarem aquilo que não é do Senhor, enfraquecendo a sua vida. A couraça da justiça é a justiça de Cristo. Nós só somos justificados em Cristo. A nossa justificação não vem de nós mesmos, não vem das nossas práticas, não vem das nossas atitudes, não vem da nossa religiosidade. A nossa justiça vem do Senhor Jesus. Ele pagou o preço por nós, ele derramou o sangue por nós. Revista-se dessa justiça, da justiça do Senhor. As sandálias, que é a preparação do evangelho da paz, significa a firmeza na palavra de Deus. O domínio que podemos e devemos ter na palavra de Deus para combatermos o inimigo quando ele vier em direção à nossa vida. O escudo da fé, que é o compromisso com o Senhor.
o crer nas promessas do nosso Deus, a firmeza na fé de que o Senhor um dia plantou em nosso coração. O capacete da salvação retrata a certeza da salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Não permita que o maligno lance dúvidas sobre o seu coração, te leve a duvidar em momentos difíceis, em momentos que você cair. Lembre-se da graça, do amor, das misericórdias de Deus. E não duvide da sua salvação, porque ela foi dada pelo Senhor. Se o Senhor te deu a salvação, Ele vai te sustentar até o fim. Não seja uma presa fácil, enchendo seu coração de dúvidas quando o maligno lançar dúvidas sobre a sua mente. E a espada do Espírito pode ser usada para a defesa e para o ataque. O objetivo é manejar bem a palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Precisamos manejar bem a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu a tentação lá no deserto. O diabo tentou enganá-lo com a própria palavra, mas ele conhecia a palavra. Temos vivido dias de muitos falsos profetas, muitas mensagens que mencionam Deus ou Jesus, mas não tem uma mensagem genuína dentro dela. Cuidado que o diabo tem usado a palavra para desviar muitas pessoas da igreja, da comunhão com o Senhor e da comunhão com os irmãos. E tem enfraquecido ao se tornar uma presa fácil. E ele fala assim, vigiando com toda oração e súplica. Eu tenho falado em vários lugares e em vários momentos. Precisamos reencontrar o prazer da oração. Precisamos reencontrar o prazer da comunhão com Deus. Precisamos reencontrar o prazer da obediência em fazermos a vontade do Senhor. Precisamos preparar os nossos corações para ouvirmos a palavra. Precisamos pregar a palavra regada com a oração para que através do poder do Senhor vidas sejam transformadas, inclusive as nossas próprias vidas. Aprenda com a palavra de Deus a vencer as estratégias do diabo, porque Jesus já venceu e nós vencemos com ele, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, chegou até aqui ao final dessa palavra, se inscreva e juntos vamos continuar servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.